Bom dia, turma! Vamos para a nossa aula de história de hoje, ok? Vamos lá, as mudanças nas comunicações. Vocês vão abrir na página 27, ok? Bom, gente, vocês sabem que as telecomunicações, os meios de comunicações de hoje em dia são mais avançados, né? Nós hoje temos satélites, né, que a gente pode se comunicar com o mundo inteiro com o celular. Eu posso ligar vendo a pessoa fazendo o que ela estiver fazendo, né? Eu vejo em tempo real aquela pessoa em qualquer lugar do mundo. Bom, antigamente, como eu expliquei alguns dias atrás, o pessoal utilizava as cartas, né? Tudo era através de cartas. Antigamente, quando não tinha os correios, usavam-se os trens, usava-se aquela mala postal, onde as pessoas levavam as cartas, demoravam dias, meses para chegar em seu determinado lugar e às vezes nem chegavam. Bom, aí surgiu a nossa querida internet, né? Com o surgimento na década de 90 da internet, pois já existia o computador, mas não existia a internet. A internet foi um meio de comunicação bom. Eu acho que é o principal, assim, antes da internet, depois da internet. Hoje, com essa pandemia, a gente pode ter aula via internet, a gente pode conversar com os amigos via internet, né? Mesmo as distâncias que a gente está tendo hoje de não poder abraçar, beijar, ter a casa cheia de amigos, parentes, mas hoje a gente tem ainda esse instrumento que a gente pode falar. Eu posso ter contato com vocês diariamente nas nossas chamadas de vídeo, onde a gente conversa, onde a gente faz as correções, onde vocês tiram dúvidas. Então, essa interação não seria possível se essa pandemia fosse em 1980, na década de 80. Então estaria todo mundo dentro de casa sem aula nenhuma, porque não teria como ter aulas via online, porque não existia nem internet nessa época, certo? Então, eu acho que a internet foi o meio de comunicação que fez o antes e o depois, certo? A internet, além de nos possibilitar esse tipo de interação com as pessoas, ela também nos dá um acesso totalmente limitado a conhecimentos. Você entra no Google, você pesquisa sobre o que for, você vai ter informações ali. Você quer perguntar sobre pessoas, você vai ter informações ali, principalmente se a pessoa tem uma vida pública ou se ela faz muitas postagens, Facebook, Instagram, tudo, todo tipo que você imaginar, TikTok, tudo, todo tipo de postagem. Então você pode ter a vida da pessoa, de quem você queira saber ali. Às vezes você quer saber como faz uma coisa, como constrói outra, como faz um certo alimento. A internet nos tem essas informações em qualquer lugar. Eu posso estar isolado numa ilha, se eu tenho um telefone via satélite, eu vou ter internet. Então, não importa. Graças a Deus, hoje em dia a gente é acessível a todos, né? Mesmo os mais carentes, se a pessoa tiver um celular, ele vai botar crédito quando tiver, ele vai ter acesso à internet. Então, assim, hoje todos têm acesso a esse tipo de comunicação. É difícil você encontrar uma pessoa que não tem um celular e que não se comunique com outras pessoas via internet, redes sociais e tudo mais, certo? Então, aqui, observe a tabela e responda na página 27, mas você só vai responder na página 28 mesmo. Então, tá aqui. O que é possível observar a respeito da quantidade de domicílios com acesso à internet ao longo dos anos do Brasil? Bom, você observa que ele só fez crescer. Em 2016, 54% tinha internet, 46% não. Em 2017, 61% tinha, 39% não. Em 2018, 67% tinha, 33% não. Em 2019, 71% tinha, 29% não. Imagine hoje, em 2001, numa pandemia dessa, devem estar em 95%. Por quê? Porque só tende a aumentar, certo? Como o Dia falou, todo mundo praticamente hoje tem. É raro você encontrar uma pessoa que não tenha um celular, né?
Então, é gradativo, foi crescendo cada vez mais. Ele só faz aumentar. Então, houve um aumento. O domicílio sempre, as pessoas que têm internet em casa foram crescendo a partir dos anos, só aumentando, certo? Observe que não possuem acesso, estão nas camadas mais pobres da população. Por que a pobreza dificulta o acesso à internet? Bem, olha, dificulta sim, porque imagine, ó, você ter acesso a computadores, a celulares, são objetos mais caros, porém, mesmo a camada mais pobre, hoje em dia já tem celular. Mas observe que o país, o Brasil principalmente, é um país onde a gente tem uma riqueza excessiva e nós também temos uma pobreza excessiva. Existem pessoas que é tão pobre que não tem nem o que comer. Então, como é que essas pessoas vão ter acesso à internet? Por isso que Tia falou que quase todo mundo tem internet. Então, essas pessoas que estão na extrema pobreza, realmente, elas não têm condições de ter internet, celular, não têm condições de ter esses aparelhos e ainda botar crédito ou pagar uma internet para que eles consigam se comunicar, ok? Muitas informações veiculadas na internet atualmente circulavam de outras maneiras, por outros meios de comunicação, em outras épocas. Bom, aí a gente pode olhar. Se a gente está falando, ó, a gente tem várias coisas, ó, tem vídeos, tem jogos escolares, certo? Ó, desenhos animados, animações, notícias, receitas, jogos, filmes, jornais, livros, produtos, publicidades. Gente, houve tantos meios de comunicação antes da internet, porque hoje em dia tudo você olha pela internet, mas se você for olhar, tinha jornal, tinha panfleto que você entregava com publicidade, né? Não era tudo hoje em dia online, ou tudo, esse mexão todo que a gente tem, tanta tecnologia. Antigamente eram feitas as receitas culinárias, todo mundo escrevia, as competições não eram feitas via televisão, via tudo mais, todo mundo ia para o ginásio de esporte, eu ia lá para assistir o futebol, existia o rádio. Então, gente, antes do computador existiram vários meios de comunicação, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre a televisão. Antes da internet, né, a gente não tinha, as pessoas não tinham muita diversão. Aí quando foi no meado do século XXI, surgiu a televisão, preta e branca, toda chuviscada, gente. Mas foi um sucesso. Para quem só conhecia o rádio, escutava as novelas no rádio, começou a ver e assistir ali, mesmo preto e branco, imagens na televisão, gente, foi um sucesso. Gente, primeiro, nem todo mundo podia comprar, porque quando surgiu a televisão era muito caro. Então, só as pessoas muito ricas tinham a televisão, certo? Então, assim, foi no meado do século XX, 21 é o que a gente está, desculpa, tia. Então, o principal meio de comunicação da massa eram os telejornais, as novelas, os filmes, os programas variados, né, televisivos. Depois que a televisão foi tomando um certo rumo, ela foi crescendo e passou a ser o que? Todas as casas, pelo menos, tinham uma televisão. Logo quando ela surgiu, ficou muito cara. Mas depois dos anos 70, as pessoas já tinham televisão em sua casa. Nos anos 80, todo mundo já tinha. Mesmo daquela pequenininha, todo mundo tinha uma televisão. E aí foi que popularizou, principalmente novelas, jornais, desenhos animados, alguns programas como Faustão, né? Perdidos à Noite. Eram programas que todo mundo assistia, eram programas para a família. Você juntava com sua família e sentava para assistir. Então a televisão surgiu no meados do século XX. Aí veio, gente, a era do rádio. A era do rádio foi antes da televisão. A televisão surgiu depois do rádio. O rádio foi praticamente assim o meio mais popular de acesso à informação. Todo mundo tinha um radinho, nem que seja aquele de dar corda, certo? Aí as pessoas paravam para ficar escutando, mesmo com chiado ou não. Todo mundo queria ter um radinho, a pilha, tudo ali, ó, para escutar ali, ó.
A voz do rádio, gente, era aquela situação. Tinha novela no rádio, que eram as pessoas que faziam, a pessoa ficava imaginando e só escutava as falas que tinham no rádio, né? Então, assim, o rádio foi, vamos dizer assim, durante décadas, ou década de 90, de 30, década de 40, ficaram conhecidos como a era dos rádios. Os programas tinham notícias, radionovelas, jogo de futebol, tudo narrado no rádio. Então o rádio foi um sucesso, gente. Foram épocas assim onde as pessoas não tinham televisão, não tinham nada, ou ficavam em casa vendo, lendo um livro, lendo jornal ou conversando entre si. Então, quando surgiu o rádio, era aquela hora de chegar de noite, todo mundo queria assistir as notícias, né? Ouvia a telenovela Mamãe, o pai queria assistir o jogo de futebol que já tinha naquela época. Então, foi um sucesso total. Aí na página 29, nós temos duas questões. Nós temos aqui a família, aqui na atualidade, assistindo televisão, hoje, atualmente. E antigamente, gente, em 1950, logo quando surgiu a televisão, ó, a primeira transmissão da TV Tupi no saguão do edifício. Olha bem, ó a televisão como era antigamente, aquela caixa. Isso aqui era caixa de madeira, gente. Era de botão. Olha, toc, toc, era ó, chiada, preta e branca. Você tá vendo? Então, quais são as principais diferenças que você observa na fotografia? Bom, dentro da nossa casa, você assiste você e sua família, um pouquinho de gente. Mesmo que você tenha convidado toda a sua família, sua família, 5, 6 pessoas. Se você vê na fotografia 2, tem muitas pessoas, né? É praticamente um público assistindo a televisão. Você observa que as roupas eram diferentes, né? Então, assim, a televisão em si também era diferente. Uma é preta e branca, a outra é colorida. O formato da televisão também são diferentes. Na primeira transmissão de TV no Brasil, aconteceu em 1948. Naquela ocasião, havia em todo o país uma única televisão em funcionamento. Por que há tanta gente na fotografia? Porque só tinha aquele aparelho de televisão disponível em todo o Brasil. Pense aí, gente, quando surgiu, este aqui foi o primeiro aparelho que tinha, não tinha outro, só tinha ele. Então, se só tinha ele, como é que eu podia ficar uma pessoa assistindo? Então, juntou todo mundo daquele prédio para assistir. Então, todos os funcionários do prédio queriam ver a mágica da televisão. Por isso que juntou tanta gente para assistir televisão naquele momento. Certo? Tia vai continuar a explicação das outras páginas, mas agora tia vai dar uma pausa e começar um novo vídeo, tá bom?